Boa noite, boa noite, povo mais feliz da terra, povo bendito, povo lindo do Senhor, com esse filtro fofíssimo que eu achei hoje, porque o filtro que eu gosto de usar aqui no Facebook não está disponível, não estou achando ele em lugar nenhum. Mas eu quero, nessa noite, em nome de Jesus, agradecer a Deus pela sua vida, dizer que Jesus é bom e o diabo não presta, dizer que em todo tempo o Senhor é bom e as suas misericórdias estão sobre mim e sobre você em todo tempo. Está começando o devocional Rema dessa noite, um devocional que o Senhor colocou no meu coração para que nós viéssemos a compartilhar a palavra. Gente, eu tô apaixonada nesse filtro. Muito fofinho, adorei. E eu queria compartilhar com você nessa noite a palavra do Senhor e querendo muito que você creia que a boa mão do Senhor está sobre nós. Que se a boa mão do Senhor está sobre nós, o nosso coração pode descansar e ter paz. Porque se a boa mão do Senhor está sobre nós, nada, nenhum tipo de mal poderá nos alcançar. Eu quero compartilhar com você o texto que está, eu comecei a reflexão dessa palavra em Lucas 12, a partir do versículo 16. Essa foi uma palavra que a gente começou a trabalhar hoje lá no Instagram, no Devocional Rema. A diaconisa Márcia Leal esteve lá com a gente. Foi assim uma noite extremamente abençoada, para a glória de Deus mesmo. Ela trouxe para a nossa reflexão o Salmo 26, que veio complementar aquilo que Deus já estava falando ao meu coração nesse Lucas capítulo 12, né? Lucas capítulo 12, assim é motivo de grande alegria saber que o Senhor é aquele que, da sua maneira, Ele faz as coisas para testificar a sua palavra, né? E é tremendo isso. E Deus me deu um texto para a gente fazer a correlação também em Marcos 8. Então, primeiro eu vou trazer a palavra de Lucas 12. Gente, não está aparecendo para mim quem entrou na live. Opa, apareceu agora. Pastor Wilton Gonçalves, seja bem-vindo em nome de Jesus. Marlene Barbosa, aqui com a gente também. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eduardo Ortega, seja bem-vindo. Thelma Fonseca, bem-vinda. Moisés Silva, bem-vindo, amigo, em nome de Jesus. Quero compartilhar com vocês Lucas 12, a partir do versículo 16. E depois a gente vai ler 2 versículos em Marcos 8. Um versículo, Marcos 8, 34. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. Ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: olha só, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Luciana Hassan, bem-vinda, amiga, em nome de Jesus. E disse aos seus discípulos: portanto eu vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Meu Deus amado. E aí eu trago também Marcos 8, versículo 34, que diz: em seguida, convocou
Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E quando eu vejo esse texto, eu só consigo pensar que esse homem rico era alguém que estava extremamente seguro, não em Deus que o havia abençoado, mas seguro nas suas riquezas, seguro em tudo aquilo que ele tinha juntado, seguro que a sua herdade, né, que a sua propriedade era extremamente lucrativa. Ele estava extremamente seguro pelo fato de que, como ele tinha uma herdade extremamente lucrativa, essa herdade lucrativa sempre faria com que ele fosse um homem rico. Pastor Robson Fortunato, seja bem-vindo em nome de Jesus. E como essa herdade, essa propriedade era muito lucrativa, ele tinha convicção, ele tinha certeza de que ele nunca empobreceria, e ele disse para a sua própria alma: alma, come, bebe, dorme, farta, descansa, porque tens bens em depósito para muitos anos. Ele ficou tão rico com a produtividade que essa herdade alcançou, que ele se sentiu num patamar de segurança acima do restante da humanidade, ao ponto que ele declarou que não precisava mais pensar em nada disso, só descansar, dormir, repousar, porque ele tinha bens para desfrutar por muitos anos, porque ele confiava que a herdade dele ia continuar mantendo ele rico, ia continuar próspera, produzindo por muitos anos e fazê-lo mais rico do que ele já estava. Só que na hora que ele chegou a esse entendimento: posso descansar, posso repousar, estou extremamente seguro pelas minhas riquezas e pelos meus bens. A palavra vai dizer que Deus, e entenda, não foi um profeta que bateu na porta dele, não foi um irmãozinho da igreja que foi orar por ele e o irmãozinho foi tomado e entregou para ele uma palavra profética. Não, foi o próprio Deus que foi direto a este homem e lhe disse: louco. Deus chamou esse homem de louco. A maior loucura que eu e você podemos cometer sobre a terra é colocar a nossa confiança nas coisas terrenas, porque as coisas terrenas são perecíveis, e é por isso que Jesus disse que nós tínhamos que juntar tesouro onde a traça não pode comer e onde o ladrão não pode roubar. O nosso maior tesouro sobre a terra é nos céus. Eu não estou dizendo que você tem que morar num barraco destruído, eu não estou dizendo que você tem que viver uma vida miserável, desgraçada. Não, até porque tem pessoas que moram num barraco horrível, mas que naquele barraco elas vivem todo dia milagre e provisão de Deus. Naquele barraco todo dia Deus entra e se manifesta. Naquele lugar extremamente precário de se viver, Deus todo dia vai lá e faz milagre, prodígio e maravilha, porque aquela pessoa não está vivendo por vista, ela não está vivendo de acordo com aquilo que ela vê, mas ela está vivendo de acordo com aquilo que ela crê. Pastor Alex Casimiro, meu amigo, seja bem-vindo em nome de Jesus. E quando nós vivemos segundo aquilo que nós cremos, não é uma herdade extremamente, uma propriedade muito produtiva, uma propriedade que tem o potencial de me fazer muito rico, que vai fazer com que eu, passe a confiar naquilo que eu tenho. Encontro dos amigos na live, hein? Luciana Hassan e Alex Casimiro. Ô, glória! Sejam bem-vindos os dois em nome de Jesus. Quando a nossa confiança está no Senhor, nós descansamos, apesar das adversidades. Nós não deixamos para dizer que podemos descansar, folgar, comer e beber simplesmente porque acumulamos bens, mas porque o nosso Deus tem nos dado, porque o nosso Deus tem nos enriquecido. Mas também sei que Deus às vezes empobrece para tratar. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus exalta, mas também abate. Que ele abate o exaltado e exalta o abatido. Quando esse homem chegou num nível de exaltação tão grande,
achando que nada poderia dar errado para ele. Minha alma, você tem muitos bens em depósito, descansa. Minha alma, você tem muita riqueza. Daqui para frente você não tem mais que pensar nas coisas materiais, porque você chegou num nível de acumulação material que na Terra mais ninguém tem. Você chegou num nível de enriquecimento que mais ninguém tem. Então, alma, agora você pode folgar, pode descansar. Mas sabe qual é a verdade? A verdade é que quando nós colocamos a nossa confiança nas riquezas, certamente em algum momento o dia mal bate na minha porta, na sua porta, para arrancar essa segurança humana transitória, para arrancar de nós essa segurança passageira, porque o Senhor está nos oferecendo uma segurança eterna. O sangue de Jesus, 10 horas da noite, pastor Alex Casimiro começa a live dele, hein, gente? Vamos embora. Sabe? O Senhor está dizendo que o acumular bens faz com que a pessoa seja rica apenas para si só. Cris Souza, bem-vinda, amado nome de Jesus. E o Senhor não quer que nós sejamos pessoas que acumulam bens. Cristina Santana, missionária Cristina, seja bem-vinda, amiga, em nome de Jesus. O Senhor não quer que nós venhamos a nos tornarmos acumuladores de bens só para o nosso uso. Se o Senhor nos der a condição de acumular bens, que esses bens sirvam ao reino, que esses bens sejam para servir de provisão para aquele que não tem provisão nenhuma nesse tempo. Que os nossos bens sirvam para alimentar alguém, para vestir alguém, para causar, sabe? Deus abençoe, amigo, em nome de Jesus. Que os nossos bens sirvam para abençoar alguém, que a nossa vida sirva para abençoar alguém, mas acima de tudo que nós entendamos que a segurança da nossa vida nunca, nunca, nunca será as coisas materiais. Louco, 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 louco. Hoje pedirão a tua alma e o que tu tem para quem será. E aí Jesus vai dizer, a vida é mais que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Jesus também diz aos discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. E nesse momento tem muita gente ansiosa, porque está vendo a despensa esvaziar, porque está vendo o dinheiro que tinha na mão ir embora, porque está vendo as necessidades aumentando e o dinheiro, a condição, o recurso diminuindo e está achando que não vai ter de onde tirar, que não vai ter suprimento, que não vai ter recurso, que não vai ter bênção. Ei, mas Jesus mandou dizer para você hoje, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Comece hoje a negar as suas convicções humanas. Comece hoje a dizer para o seu recurso que ainda que ele se extingua, ele não é a sua segurança é o Senhor, que é o Deus do ouro e da prata, que é o dono do recurso, que é aquele que levanta pessoas nos quatro cantos da terra, que sacode a terra, que faz chegar na tua vida. A verdade é que a tua segurança é aquele que o nome dele é Jeová Jireh, o provedor, aquele que fez, louvado seja o nome do Senhor, um arraial inimigo inteiro, soldados do inimigo inteiro se matarem para que Israel fosse não apenas livre do cerco, sabe? Para que Samaria fosse livre do cerco, Israel fosse livre do cerco, não apenas para livrá-los do cerco, mas dar para eles a oportunidade de naquele dia, segundo a palavra do Senhor, ter pão na porta de Israel de maneira abundante. O capitão que não creu, só se Deus abrir janela no céu. E o profeta disse para ele, você vai ver, mas não vai comer. E na hora que a provisão chegou na porta de Israel, ele foi pisoteado e morreu. Sabe qual é a verdade? Nós não podemos permitir que a incredulidade nos roube a oportunidade de vermos Deus trazer a provisão à nossa porta, como trouxe para a porta de Samaria.
Nós não podemos, nós precisamos negar a nós mesmos. E quando nós abraçamos a mentalidade de negar a nós mesmos, estamos negando também essa segurança humana, estamos abrindo mão de ter segurança humana para acreditar que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Estamos abraçando a visão que diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Estamos abraçando a visão de que a nossa segurança, de que o nosso descanso está no Senhor e não na minha conta bancária cheia, porque se algum dia ela esvaziar, eu vou me sentir completamente perdido, como nós falamos outro dia no Salmo 30. Nós precisamos fazer a transferência. Não dá para a gente tirar a nossa fé, sabe? Não dá para a gente deixar o mundo, mas deixar a nossa segurança nas coisas mundanas. Não dá para a gente dizer, Márcia Leal, Lívia Fernanda e Raquel Leão, bem-vindas, meus amores, em nome de Jesus. Não dá para a gente dizer que a gente é do reino, se a nossa segurança não está no reino. Não dá. Nós precisamos abraçar uma mentalidade diferenciada em nome de Jesus nessa noite. Deus está dizendo para mim e para você, começa a negar a si mesmo e tomar a cruz de Cristo. Porque na cruz, Jesus comprou para mim e para você salvação eterna. Pastora Edilma Nóbrega, seja bem-vinda, minha amada, em nome de Jesus. Mas Jesus na cruz, além de comprar para nós salvação eterna, Ele também comprou acesso às bênçãos que o reino pode derramar sobre a minha e sobre a sua vida. Quando o caminho que foi trilhado pelo sangue de Jesus disponibilizou que nós cheguemos ao Pai. Sabe o que essa disponibilidade nos dá? Ailton Sarafone, bem-vindo em nome de Jesus. Sabe o que essa disponibilidade nos dá? Ela nos dá livre acesso ao Pai. E aquele que tem, aleluia, acesso ao Pai não sai de lá de mão vazia. Aquele que tem acesso ao Pai, ele recebe provisão. Porque um pai, que o filho comunica a sua necessidade, o pai divide com ele. Eu tenho um bocado de pão, mas você é meu filho, eu vou dividir com você. Agora imagina um Deus que é dono do ouro e da prata. Nós precisamos abraçar e entender que aquilo que Deus tem para nós é maior, é melhor do que o nosso coração tem entendido ou alcançado. A Adriana Malta contou o testemunho lá no Instagram, na live. Que pena que é só 24 horas no ar, que depois de 24 horas o Devocional Rema no Instagram não está mais disponível. E eu ainda não descobri uma ferramenta que me permita gravar ou baixar o vídeo do ao vivo lá do Instagram. Mas eu vou dizer para você, a Adriana Malta ela contou esse testemunho na live, com a campanha aberta para recolher valores e alimentos para doar para as pessoas. E os dias estavam passando e não estava chegando nada, nenhum real, nenhum alimento. E quarta-feira passada, quando ela fez o Metanoia, a live do Metanoia, porque a rádio está parada, a gente está fazendo o Metanoia na nossa casa, cada semana uma faz. E semana passada, quando ela fez a live do Metanoia, durante a live, a palavra que o Senhor Jesus trouxe ao coração dela fez ela entender que se a campanha não estava prosperando, se Deus não estava fazendo até o impossível para fazer essa campanha prosperar, que foi uma palavra que Deus deu direção a ela, se Ele deu uma direção a ela e essa direção estava prosperando, o defeito não era de Deus, que ela precisava buscar nela qual era a dificuldade. Ela falou que reconheceu que a dificuldade dela, naquele momento, ela estava sentindo incredulidade. À medida que os dias iam passando e que nada chegava, ela estava começando a achar que não foi Deus que falou nada com ela, que era para ela encerrar a campanha, que a campanha não seria bem sucedida, que tudo ia dar errado e que ela tinha se precipitado e que Deus não era com ela. E ela começou a desacreditar da voz do Senhor que falou com ela. E porque ela desacreditou, a incredulidade estava fazendo com que a mão do Senhor ficasse retida
E durante a live ela teve esse entendimento, ela teve essa revelação da parte do Senhor. E ali ela começou a confessar o pecado de incredulidade, começou a pedir perdão ao Senhor. E ela, pastor Augusto Aparecido, seja bem-vindo no nome de Jesus. E ela falou que ela terminou a live do Metanoia semana passada, às 4 horas da tarde, sem R$1 de doação. E às 7 da noite, ela entraria comigo no Instagram para participar do Devocional Rema. E aí, às 7 da noite, ela contou testemunho. Que, às 4 da tarde, ela terminou a live sem R$1, sem uma doação. Mas certa de que Deus faria o sobrenatural. Porque ela entendeu aonde estava o erro, o pecado dela. E a partir dali ela falou, então eu creio que o Senhor vai fazer o sobrenatural. E eis-me aqui para viver o teu sobrenatural. Você sabe o que aconteceu? 7 da noite, quando ela entrou na live, ela entrou já para contar o testemunho. Que de 4 da tarde às 7 da noite ela tinha recebido uma doação que dava para comprar até 120 quilos de alimento. E ela no dia seguinte foi para o mercado, comprou esses alimentos. Se você entrar lá, Adriana Malta, aqui no Facebook, tá todas as fotos. Se você entrar no Instagram, arroba Adriana Malta cerimonialista. E se você entrar também lá no Instagram, arroba Programa Metanoia 990M. Arroba Programa Metanoia 990M, que ela também colocou lá as fotos dela saindo do mercado, do atacadão, com um carrinho daquele enorme do atacadão transbordante de alimento, 120 quilos de alimento. E aí eu quero te contar o testemunho, que no mesmo dia que ela chegou em casa com esse material, um dono de padaria doou para ela mais 10 cestas básicas. E de lá para cá, meu Deus, ela já recebeu fardo de feijão, fardo de arroz. E o pessoal que joga a bola com o marido dela juntou dinheiro, fez uma vaquinha e deu para comprar cesta básica. E todo dia, desde quarta-feira da semana passada até hoje, foi quinta, sexta, sábado, segunda. Todos os dias a Adriana Malta está colocando foto e vídeo no Facebook das doações que ela está recebendo para abençoar pessoas. E amanhã, para a glória de Deus, eu vou na casa dela buscar mais 8 kits para levar para pessoas para receberem doação. Sabe por quê? Porque Deus faz quando a nossa segurança não são os recursos, quando a nossa segurança é o dono do recurso, os recursos vêm. Então, nessa noite, eu quero, em nome de Jesus, edificar a sua fé e dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está passando por um momento de luta, que você não precisa viver por vista, você pode viver por fé. De Jesus, seja bem-vinda. O Senhor está dizendo para você, nessa noite, que você não precisa estar em Lucas 12, 22. Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. E eu vou adiante, nem sobre a sua saúde, se você vai pegar o Covid-19 ou não, porque o Senhor é o Deus da sua vida e está cuidando de você de maneira sobrenatural. Eu quero dizer para você, eu contei isso no Instagram e vou contar aqui também. Quero pedir oração pelo jornalista Márcio Garçoni, que já participou, já trabalhou na 93 FM, trabalha hoje no Fala Baixada, um programa na televisão, é repórter do Fala Baixada e tem programa na Rádio Fidelidade, é um jornalista que trabalha na área do gospel desde 1988, já trabalhou em todas as rádios gospel, que isso é uma coisa que ele fala com muita alegria, que desde que ele se formou como jornalista, que ele tem servido ao reino. E eu fui dia 19 de março participar do debate Fidelidade, lá em Belford Roxo. E aí eu participei do debate Fidelidade e eu já estava com sinais de sinusite, de rinite atacando. E eu estava com uma agenda muito cheia para março. E eu tinha muita agenda para o final de março, ainda tinha agenda até fechando, para final de março, começo de abril. E quando eu voltei na quinta-feira, 19 de março, do debate, lá da Rádio Fidelidade, a
A quarentena tinha começado na segunda-feira. E na quinta-feira, no quarto dia da quarentena, dia 19 de março, o Senhor falou para mim, agora chega. Você não vai mais a lugar nenhum porque eu não quero. E você vai ficar na tua casa. E tu só vai subir no altar de novo ou atender esses convites quando eu te liberar. Ponto. Cheguei em casa, liguei para todos os pastores, todos os compromissos que eu tinha, cancelei tudo. Aqueles que estavam me sondando para ir no começo de abril, finalzinho de março ainda, começo de abril eu já mandei mensagem, disse, ó, recebi um comando do Pai, estou fechando a minha agenda e só vou abrir quando o Pai me der o comando de volta, para abrir a agenda de novo. Na sexta-feira ou no sábado, eu já não me lembro, o Márcio Garçoni fez contato comigo, me convidando para estar novamente no debate de fidelidade, ou na terça ou na quarta-feira. E eu disse para ele que eu agradecia muito o convite, que eu não estava fechando a porta com a minha resposta, que na verdade eu queria que a porta ficasse encostada, mas que naquele momento o comando que eu tinha recebido de Deus era para não estar indo para lugar nenhum, que era para ficar na minha casa. E ele compreendeu, não, minha amiga, eu entendo, tudo bem, realmente o negócio dessa pandemia, a gente tem que vigiar, etc, etc. Ponto. No mesmo dia ou no dia seguinte, o pessoal da Rádio Betel fez contato, me convidou para o debate, eu disse a mesma coisa. E de lá para cá, mais 2 ou 3 pastores me contactaram e eu recusei todos os convites. E aí ontem eu tive a notícia de que o Márcio Garçoni está internado no UPA de São João de Meriti, com suspeita de Covid-19. Que ele já fez o exame ainda não saiu, mas que pelos exames dele, sem ser o exame do Covid, exames de imagem, de sangue, o estado dele, o médico falou que realmente ele tem todo o quadro do Covid-19, já está tratando ele com hidrocloroquina, né, que é um dos medicamentos que ajudam. E ontem ele me mandou mensagem, muito preocupado, pedindo oração. E nós estamos orando. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você que está aqui na live hoje, né? Se você tem orado pelas pessoas, adote o Márcio Garçoni em oração. Ele está precisando de oração. Ele tem uma filha especial e é ele que cuida dela. Né? Ele ficou viúvo, é ele que cuida dessa menina. Ele está internado desde sexta-feira lá no UPA do Jardim Íris. E sabe o que eu quero dizer para você com isso? Eu estive com ele dia 19. Eu não tenho sintomas nenhum, graças ao meu bom Jesus Cristo. Mas ainda que eu tivesse, ainda assim o Senhor é a minha segurança. Mas na hora que eu recebi a notícia, eu fiquei nervosa, fiquei preocupada. Aí o Senhor falou assim, mas eu não falei para você não ir para mais para lugar nenhum. E aí eu entendi que se eu tivesse, Milene Matos, amiga, seja bem-vinda em nome de Jesus. Se eu tivesse continuado a me expor, talvez eu tivesse contaminada. Mas porque eu ouvi a voz do meu pai, que me deu um comando, não vai mais para lugar nenhum, e eu obedeci, eu atendi. Eu estou aqui contando para você que Jesus me deu livramento e escape. O amanhã pertence ao Senhor. Ele é a minha segurança. Eu não vou dizer para você que eu não sinto medo, porque eu sou de carne e osso. Claro que a gente sente medo. Todo mundo sente medo em algum momento da vida. Mas, em nome de Jesus, o que eu quero dizer para você nessa noite é que ainda que o medo venha bater na nossa porta, o Senhor é a nossa segurança. O Senhor é o nosso refúgio, esconderijo. É Ele que nos tem guardado. Então não fiqueis apreensivos pelo que é a vez de comer, ou pelo corpo, pelo que é a vez de vestir, ou se a tua saúde está em dia, porque se você fizer do Senhor o seu alto refúgio, Ele certamente vai garantir você em todo o tempo. Eu não estou dizendo que a sua vida vai ser mar de rosas. Eu não estou dizendo que vai ser tudo perfeito. Eu não estou dizendo que você vai viver uma vida em que você possa olhar para ela e dizer, descansa, vive, folga, está tudo bem. Porque quando a gente começar a achar que aquilo que a gente tem nos dá segurança, a gente pode ouvir a voz de Deus dizendo para esse homem, que é chamado do homem
louco, de Lucas 12. Louco. Hoje pedirão a tua alma e o que tu tens para quem será. E o desafio de Jesus em Marcos 8,34 é: negue-se a si mesmo. Negue as suas convicções. Abra mão das seguranças, sabe, humanas. Sabe? Abra mão de se sentir seguro somente naquilo que o dinheiro pode comprar. E acredite que o teu Pai do céu é a tua segurança. Confie que Jesus Cristo é o Deus da sua salvação. E ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os animais sejam arrebatados dos campos, ainda que não dê tudo certo, ainda que a gente não tenha tudo, ainda que as coisas não estejam 100% bem ao nosso olhar, ainda assim, Abacuque, quando ele traz essa palavra, viva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, sabe o que Abacuque estava falando? Abacuque estava trazendo uma palavra para um povo que estava passando tanta luta, sabe? Para um povo que estava passando tanta adversidade, para um povo que estava vivendo uma sequidão tão grande, uma peleja na terra tão terrível, onde o devorador, o destruidor, o migrador, o cortador tinha entrado e destruído, onde a fome, a destruição era uma realidade, em Abacuque 3. E ali Abacuque é levado a declarar, inspirado pela unção profética que estava sobre a vida dele. Ele diz no versículo 17 e 18, porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. E se alegrar no Senhor no meio de uma situação dessa é coisa de gente que já negou seu próprio eu, para poder dizer todo dia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, em nome de Jesus, que nós não sejamos aqueles que são ricos de coisas materiais, mas miseráveis diante de Deus. E que tudo que nós temos possa servir ao Senhor. E que se em algum momento aquilo que nós temos se esvair pelas nossas mãos, que nós possamos exercer uma fé sobrenatural. A fé de alguém que não vive por vista. A fé de alguém que acredita que as coisas que ainda não são, serão. Simplesmente porque confia que o Senhor é o Deus da sua vida e o Deus da sua provisão. E em nome de Jesus eu quero profetizar sobre você que nessa noite a boa mão do Senhor toca dentro da sua alma, da sua mente, arrancando as suas fragilidades e as suas inseguranças. E que Ele planta no seu coração uma palavra de que Ele é o Senhor da tua vida, o teu provedor, e que você pode descansar, e que a partir de agora você se apropria dessa palavra para vivê-la de maneira sobrenatural, para que a glória de Deus resplandeça sobre a sua vida no nome de Jesus. Receba essa palavra sobre a sua vida. E que no nome de Jesus você venha testemunhar dos feitos do Senhor. E que o nosso coração possa a cada amanhecer se alegrar, confiar naquele que tem nos dado vida. E amanhã, quando você levantar, quando você acordar, se você fizer assim, ó, já agradeça. Porque se você tem fôlego de vida, é porque nesse dia que o Senhor te dá, você terá motivos para se alegrar. Esse é mais um dia que o Senhor nos deu. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.
que você tenha uma noite de sono maravilhosa, que você possa fazer como diz o Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo durmo, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Você possa deitar, dormir em paz, sabendo que o teu Pai está guardando o teu sono, que amanhã pertence a Ele. E Ele cuida de você, cuida da sua casa, Ele cuida do seu amanhã, tá bom? Amanhã, 7 da noite, estaremos lá no Instagram com o Devocional Rema e às 21 horas aqui no Facebook. E que esse Rema de hoje alimente sua fé, renove suas forças e edifique sua vida. Um beijo, um cheiro, graça e paz. Deus te abençoe e até amanhã.